Diário do Nordeste no Enem. Conteúdo Ari de Sá. Realização Diário do Nordeste. E aí, meus queridos internautas, você que está aqui comigo nesse momento, acompanhando esse maravilhoso projeto, né, do Diário do Nordeste, trabalhando com esses fascículos do Enem. Esse fascículo 2 de Ciências Humanas. Eu convido vocês agora a caminharem comigo à página 13, para a gente pegar essa questão de número 11 dos exercícios propostos. Acompanhe comigo essa questão interessantíssima da competência 2, habilidade número 7. Ele diz o texto: Chile, Colômbia, Peru e México assinam a Aliança do Pacífico. Os presidentes do Chile, da Colômbia, do México e do Peru subscreveram uma aliança para acelerar a integração entre os países de maior abertura comercial da América Latina. O bloco, que pretende avançar para uma livre circulação de bens, serviços, capitais e pessoas. Moçada, grifa isso daí. Então, olha só, qual é o objetivo do bloco? Avançar para uma livre circulação de bens, de serviços, de capitais e de pessoas. Então, que tipo de bloco econômico é esse? Grifando isso aí, você já chega ao seu gabarito. Mas vamos seguir. Espera que a Costa Rica se una a ele em curto prazo. Os membros da Aliança do Pacífico, com a exceção da Colômbia, fazem parte do Foro de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, que reúne 21 países, entre eles a gigante China. Identificando os significados históricos e geográficos desse acordo, verificamos a tentativa de se adotar um tipo de integração. Galera, vamos lá. Quando a gente fala da formação de blocos econômicos, a constituição dos blocos econômicos na era contemporânea se deu já em 1944 com um acordo entre Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Esse acordo avançará em 1950 no Tratado de Paris, com a criação da Comissão Econômica, Comissão Europeia de Carvão e de Aço, a SECA, que passa a funcionar a partir de 1951. Em 57, Tratado de Roma, a constituição do Bloco Econômico, o MCE, Mercado Comum Europeu, que mais adiante, em 1991, iniciando-se em 92, Tratado de Maastricht, nós teremos a criação, de fato, da chamada União Europeia. Então, primeiro passo, bloco econômico, era contemporânea, 1944. Mas vamos pensar comigo. Fernandes, quais são as fases de evolução que nós temos, ou as constituições de blocos econômicos? O primeiro processo de constituição mais simples que nós temos é a zona de livre comércio. Na zona de livre comércio, as mercadorias circulam de um país para o outro sem nenhuma tarifa alfandegária. Num segundo momento, se estabelecem a chamada União Aduaneira, impostos alfandegários. Então, quando os países membros de um bloco econômico estabelecem o mesmo valor de imposto aos produtos que vierem de fora do bloco econômico. Perfeito? Um exemplo clássico disso, o nosso Mercosul. Numa terceira fase, mercado comum, livre circulação de mercadorias, pessoas, serviços. É exatamente aqui que nós temos esse bloco econômico. Então, nessa questão 11, o nosso gabarito é a letra C. Mas, Fernandes, na união monetária, o que muda? Aí você vai ter, os países abrirão mão de suas moedas nacionais, irão estabelecer uma moeda regional, de bloco. Nesse processo de construção de uma moeda regional, de bloco, nós temos o grande exemplo, a União Europeia, que adotou o euro, certo? A partir exatamente de 2002, a circulação do euro, controlada, inclusive a emissão, pelo Banco de Frankfurt, certo? E a união política e militar é quando o bloco econômico ele avança de modo a criar uma integração política. E aí você tem, por exemplo, o presidente do Conselho Europeu, né, que ele representa o bloco da União Europeia como se ele fosse um país. Daí o G20 financeiro ser formado por 19 economias mais a União Europeia. E a integração militar, que seria a União, né, de leis, de exército, a cooperação militar entre os países. Beleza? Então, repetindo, questão 11, o seu gabarito é a letra C. Valeu? Esse é o fascículo de Ciências Humanas e Suas Tecnologias
nós iremos abordar algumas questões dos exercícios propostos. Então, vamos lá para a primeira questão. Está fundado o desvario. O passado é lição para se mediar, não para reproduzir. E não quero discípulos. Eu insulto o burguês níquel, o burguês. Eu insulto as aristocracias cautelosas. Bom, os fragmentos textuais aludem à Semana de Arte de 1922. Sobre esta, podemos inferir que Semana de 22 ela irá acontecer, portanto, no Teatro Municipal de São Paulo. E essa semana ela reúne uma intelectualidade que busca romper com a República das Velhas Letras, e ela envolverá críticas ao simbolismo e ao parnasianismo. O grande objetivo desse movimento era romper com essa República das Velhas Letras que limitava a expressão e acabou estimulando um olhar de desconstrução da própria República Velha. Portanto, pensar nos 3 dias que moveram a Semana de 22 e pensar que os debates eles aconteceram a partir de uma classe média intelectualizada, financiada por uma elite burguesa que entendia que arte e literatura, arquitetura, pintura e escultura eram símbolos de status. Pensarmos que a sociedade brasileira na década de 20, a partir dos seus grandes centros, Rio, São Paulo, Minas, estava em ebulição, buscando romper com o passadismo que ligava o coronelismo, o oligarquismo e as práticas clientelísticas. Ora, vamos então para as alternativas. A letra A se nos diz: conservou os padrões estéticos e literários do passado. O item A já está inválido, porque entendemos que vai romper com esse passadismo simbolista e parnasiano. Letra B. Apoiou as transformações pretendidas pela burguesia, sem evidenciar críticas a esta. Bom, o movimento até foi financiado pela burguesia, que acreditava que arte e cultura poderiam ser símbolos de status. Mas nós entendemos naturalmente que esse movimento de letrados e intelectuais sofisticados critica e desconstrói a própria burguesia. Letra C. Apoiou a aristocracia cafeeira, orientada por uma postura moderada, que buscava transformações sociais e políticas na República Velha. Um pouco de cuidado. Por mais que a Semana de 22 procurasse desconstruir a República Velha, mas ela não compactuará com a aristocracia passadista. Ela vivencia uma expressão de uma classe média urbana, intelectualizada, que bebe em diferentes fontes europeias. Dadaísmo, cubismo, surrealismo, expressionismo, e procura produzir uma cultura genuinamente nacional, a partir de 2 movimentos: o antropofagismo, de tendência socialista, e o movimento verde-amarelo, de tendência fascista. Portanto, a letra C não pode ser gabarito por essa orientação fechada na aristocracia. Letra D. Representou o sucesso das camadas médias na contestação dos padrões europeus. Eles não contestam os padrões europeus, eles bebem de fontes europeias, inclusive. E a letra E representou uma ruptura com a produção cultural considerada passadista, contribuindo para a desagregação da República das Velhas Letras. Portanto, essa é a grande expressão que nós observamos apresentada e refletida nos referidos fragmentos de texto. Gabarito para a primeira questão dos propostos, letra E. Moçada, na mesma página, página 13, gostaria que vocês observassem comigo essa questão número 12, envolvendo a competência 2, habilidade de número 8. A questão ele diz, leia a notícia a seguir. A decisão do Reino Unido de abandonar a União Europeia não travou a entrada de portugueses. Segundo o Departamento Britânico do Trabalho e Pensões em 2016, mais de 30.543 portugueses rumaram com destino ao Reino Unido. Em 3 anos, a imigração de portugueses para o Reino Unido duplicou, passando de 111 mil no final de 2012 para 219 mil em 2015, informa o Correio da Manhã. No entanto, no ano passado, pela primeira vez desde 2010, houve um decréscimo da emigração. Lembrar que a emigração é saída, certo? Em direção ao Reino Unido, certo?
menos 1.758. O Observatório da Imigração disponibilizou ainda os dados de 2016 referentes à entrada de portugueses na Austrália, Dinamarca, Nova Zelândia e Suécia. Ao analisarmos a dinâmica dos fluxos populacionais e a ação dos Estados nacionais no que se refere aos problemas de ordem econômica e social trazidos por eles, pode-se conectar a notícia acima com... Bom, para a gente se situar, recentemente nós tivemos o Brexit, certo? Que é a saída exatamente do Reino Unido, aprovada em um plebiscito no chamado Reino Unido. Lembrar que quando se fala em Reino Unido, estou falando não só da Inglaterra, mas eu estou falando de País de Gales, estou falando da Irlanda e da Escócia, certo? Tá? Irlanda do Norte, só para deixar claro, certo? Então, esse Brexit, ele prega a retirada do Reino Unido, não é da Inglaterra, certo? Do bloco econômico da União Europeia. Quero lembrar vocês que não é a primeira vez que o Reino Unido, certo? Tenta esse Brexit. Em 75 já havia tido a primeira tentativa. Recentemente, os problemas financeiros da Grécia trouxeram exatamente à tona o chamado Grexit, que seria a possível saída ou retirada da Grécia do bloco econômico. Tá claro? Então foi aprovada pela população a saída. Então que impactos isso vai trazer? Então na letra A, ele diz, trazidos por eles, podemos conectar essa notícia com a nova aliança econômica que está se formando entre nações da Península Ibérica, Portugal e Espanha. Claro, e é óbvio que não tem nenhuma relação direta. O Reino Unido simplesmente está saindo. B, a vitória no referendo que deu status legal ao Brexit, que busca a saída do Reino Unido da União Europeia, pode marcar gabarito para mim, certo? C, o crescimento da xenofobia britânica. Galera, xenofobia é a aversão a estrangeiros ou imigrantes. Na verdade, aumentou, certo, a entrada de estrangeiros, portugueses, evidentemente, na Inglaterra. Então eu não posso falar de uma xenofobia. Professor, mas não tem isso a ver com a questão da Inglaterra se negar a receber os imigrantes que viriam da África, principalmente islâmicos. Aí a gente teria uma islamofobia, mas quando você fala em xenofobia, você generaliza, certo? Sim, a Inglaterra, de certa forma, dificulta, certo? Essa questão migratória, simplesmente porque a Inglaterra não participa do espaço Schengen de 1997. Então a Inglaterra diz, se eu não me beneficio da livre circulação de pessoas, por que eu tenho que ser prejudicada? Esse foi o argumento utilizado à época pelo governo britânico. Então o item C é falso. D, se trata do fim do Tratado de Schengen. A Inglaterra nunca participou do Tratado de Schengen. E o tratado perdura. Os países que ficarão, os 27 países que ficarem na União Europeia, continuarão, certo? Dentro de um processo de integração já acertado anteriormente. Quero só destacar a vocês que nem todo país da União Europeia participa da zona do euro, ou seja, adota a moeda única, a própria Inglaterra também não adotava, como também não participa do espaço Schengen, de livre circulação de pessoas e de serviços. Então a letra D de dado é falso, e a letra E diz o fato de que poucas nações da União Europeia têm permissão de entrar em terras britânicas. Não, pessoal. Várias nações, inclusive de fora da União Europeia, têm um acesso relativamente tranquilo. Agora, existem alguns parâmetros rígidos que os britânicos vão impor, como, por exemplo, né, a questão sobre a legalização e as pessoas que entram na União Europeia não terem nenhuma restrição judiciária, mesmo que seja fiscal, certo? Débito fiscal, né, fraude fiscal, enfim. Então, eles vão ter a rigorosa legislação interna que passam a tolher, a reduzir esses fluxos migratórios, mas eles não vão impedir a entrada, beleza? Então, na nossa questãozinha de número 12, o nosso gabarito B de bola. A questão 5 dos propostos, ela consagra a competência 1 e a habilidade 3. Nós iremos tratar, portanto, das manifestações culturais e as suas conexões históricas. Bom, brincadeira de Angola, e vem Dom Pedro Amaral.
com seu feitor. São dois para bater no negro, de pau, chicote e facão. Para se safar, tem o negro só 2 pés e 2 mãos. Me acuda aqui seu feitor, que este negro me esfola, está quase a me matar, na brincadeira de Angola. Lembremos que é uma natural tendência o Exame Nacional do Ensino Médio tratar da história, da memória, do patrimônio cultural dos povos africanos e da africanidade, da negritude no Brasil. Nós observamos a capoeira como uma cultura de resistência, onde a negritude brasileira, a nossa africanidade, ela, através de uma memória e de uma postura de conservação de patrimônio, ela garantirá esse jogo de forças, que ao mesmo tempo é arte marcial, ao mesmo tempo é dança e esporte. E essa cultura de resistência, ela será decisiva para a manutenção da memória e da identidade negra brasileira. E ao mesmo tempo, ela cooperará para que venhamos constituir uma razão libertária futura. Vamos para o enunciado. O texto revela elementos da resistência negra no Brasil colonial, que estão presentes na cultura afro-brasileira. E sobre esta podemos inferir. Letra A. Distanciou-se de uma utilização política. De forma alguma, nós entendemos que a cultura de resistência ela vai cooperar no universo politizador, que defende a libertação ampla, plena, inclusive a defesa do universo de inclusão. Letra B. Evidenciada no fragmento, demonstra um negro comprometido com o modelo produtivo. Não podemos esquecer que do século XVI ao século XIX, do Brasil colônia ao Brasil império, já independente, o modelo escravista ele foi utilizado na plataforma produtiva daquilo que se convencionou chamar de agroexportação brasileira. Portanto, ele não apoia essa cultura de sujeição, ele procura romper a sujeição. Letra C. É sinônimo de heterogeneidade por aproximar diferentes tendências culturais de resistência ao modelo branco explorador. O que é que nós estamos a observar? Nós observamos uma cultura de resistência, não uma aproximação ante um modelo explorador que aí está sendo representado. Lembremos que ele está a dizer por aproximar diferentes tendências culturais de resistência ao modelo branco. Não houve essa aproximação de uma cultura de resistência ao modelo branco, e sim uma repulsa. Letra D. Tem uma amplitude que conquista outros países e continentes, por seus valores emotivos, que consagram o africano como um povo pacífico. O que nós observamos é a resistência, é o conflito e a tensão, onde a capoeira é o grande manejo, a famosa brincadeira de Angola. E a letra E, representada pela expressão brincadeira de Angola, revela a capoeira como um valor de resistência negra escrava, identidade cultural. Essa é a grande expressão interpretativa do exceto, portanto, do fragmento de texto. Gabarito para a referida questão, letra E. Galerinha, caminha agora comigo até a página 14, para a gente trabalhar essa questão 13 de competência 2 de habilidade número 9. Texto ele diz: na verdade, há ainda uma necessidade imediata, mas urgente, para os Estados Unidos. A de controlar o petróleo no Iraque. Grifa isso para a gente começar a resolver a questão, certo? Então a questão é o petróleo do Iraque. Muitas pessoas ficaram surpresas quando o presidente Bush juntou o Irã e a Coreia do Norte no que chamou de eixo do mal, né? Isso se deu pós 2001. Vamos seguir. Então, muitas pessoas perguntam o que esses países têm em comum. E a resposta é simples. A. O Iraque mudou o preço do seu petróleo em 2000. B. O Irã ameaça fazer a mesma coisa. C. A Coreia do Norte mudou para negociar somente com euros. D. A Venezuela retirou parte do seu petróleo do preço em dólar e, em vez disso, está trocando esse petróleo por produtos com outros países do terceiro mundo. Um exemplo clássico é Cuba, que a Venezuela do senhor Hugo Chávez, na época, negociava o programa Mais Médico, certo, com Cuba, em troca de barris de petróleo, certo? Na segunda charge ele diz: estes malvados terroristas têm que se dar conta de que seus atentados imorais não ficarão impunes. Bombardeie Caracas imediatamente. E aí o cidadão do outro lado da linha telefônica diz: caraca, senhor,
Mas se a Venezuela não tem nada a ver com a Al-Qaeda? E ele disse, bem, mas tem petróleo. Ou seja, você vai conectar a questão do texto 1 com a charge, que é o nosso texto 2. Dentro dessa análise das duas charges, ele diz, confrontando-se o texto com a charge, nós iremos verificar que os países que possuem grandes reservas de petróleo financiam o terrorismo, certo? Bom, a Coreia do Norte, que está no eixo do mal, ela não tem grandes reservas de petróleo, certo? E, teoricamente, foi acusada de pertencer a esse eixo do mal, certo? Então, a letra A, ela não está de acordo com a charge que a gente viu. B de bola, que os Estados Unidos declaram guerra ao terrorismo, teoricamente, para se justificar ações, certo? Geopolíticas. Quando, na verdade, o verdadeiro interesse dele é o quê? A busca pelo petróleo. Pode fechar gabarito na B de bola. Mas vamos seguir o seguinte. C. A Venezuela ela foi inserida num grupo de países que financiam o terrorismo mundial. A Venezuela não financia o terrorismo mundial, certo? Então ela não está incluso no chamado eixo do mal, certo? D. O terrorismo ele vem se expandindo graças a governos que financiam suas ações a partir da venda de petróleo. Volto a repetir, né? A ideia de terrorismo em associação com o petróleo, ela é equivocada em muitos casos, né? No caso da Coreia do Norte, mais uma vez, é acusada de participar do eixo do mal, sem, no entanto, vender esse petróleo. E o item, ele diz, Coreia do Norte, Irã e Iraque, denominados de eixo do mal, estão desenvolvendo armas de destruição em massa, certo? De fato, Coreia do Norte, Irã e Iraque foi acusado de armas de destruição em massa, o que justificou a invasão americana em 2003 do governo Bush. O Irã, desde 2005, né, quando Mahmoud Ahmadinejad e Ayatollah Khamenei desenvolveram o programa nuclear. E a Coreia do Norte que tem, né, com Kim Jong-il, certo? O desenvolvimento dessas armas. Mas aí a gente tem um detalhe, né? Isso não está de acordo com o que está sendo debatido nem no texto 1, nem no texto 2. O texto 1 e principalmente a charge 2 deixa bem claro o seguinte, devemos combater esses malvados terroristas. Vamos bombardear Caracas. E aí do outro lado da linha diz, mas senhor, Venezuela não tem nada a ver com a Al-Qaeda, mas tem petróleo. Ou seja, a questão não é quem produz armas de destruição em massa efetivamente. A questão é os interesses geopolíticos que os norte-americanos passam a justificar a partir de grupos terroristas e seus respectivos financiamentos. Então a questão de número 13, B de bola. A questão 14, ela trata de um olhar reflexivo sobre o papel da cidade no século XXI. A cidade que une o público e o privado, que congrega diferentes etnias e intelectualidades. Mas essa mesma cidade que é a expressão de uma cultura de resistência daqueles que até então estão na invisibilidade, que moram nas praças, que estão perdidos nas encruzilhadas, a viver à beira das calçadas. A cidade, como anteriormente mencionei, ela não é fruto de uma mera conexão de intelectuais, mas é um espaço de vivência e de disputas pela sobrevivência, onde o público e o privado dialogam. A cidade passa a ser, então, um espaço de lutas sociais, onde movimentos sociais eles almejam a visibilidade e, ao mesmo tempo, eles querem a ampla cidadania, através da concretude da habitação. A ideia do direito à cidade não surge, então, fundamentalmente de diferentes caprichos e modismos de intelectuais. Surge, basicamente, das ruas, dos bairros, como um grito de socorro e amparo das pessoas oprimidas em tempos de desespero. O autor se refere a uma série de movimentos sociais urbanos da atualidade, que tem tomado as ruas em várias cidades no mundo, transformando o espaço público em um palco de lutas sociais, em busca de direitos. Segundo Lúcio Kovarik,
Movimentos sociais urbanos são forças coletivas que se organizam e se mobilizam, tendo como pauta de reivindicação soluções para os problemas específicos da cidade e da vida. Nas cidades, como por exemplo, o que a estrutura da questão está a requerer de nós é que venhamos de forma precisa evocar qual seria a luta social urbana que reivindica a quebra da invisibilidade, a quebra da marginalidade e o amplo exercício da cidadania através de um fato: o direito à habitação, o direito à moradia, o direito à integralidade do dispositivo constitucional que nos liga à vida, à felicidade e à liberdade. E o referido movimento que nós poderíamos caracterizar seria o movimento dos trabalhadores sem teto. A letra A não pode ser gabarito, já que ele faz menção às ligas camponesas, seriam movimentos basicamente rurais. A letra B, ele faz menção como distrato ao Sendeiro Luminoso, que se desenvolveu na região andina, peruana, e não tem qualquer relação com esse movimento de inclusão. A letra C, ele fala do movimento sem terra. O movimento sem terra, ele preconiza a reforma agrária e também teria ligação com a identidade campesina. A letra D, União Democrática Ruralista. A União Democrática é a bancada latifundiária que compõe a liderança do agronegócio. A letra E, gabarito, portanto, para essa questão, faz referência harmônica ao que o enunciado está a tratar e a lidar, como núcleo de resistência urbana que está a pleitear a ressignificação da cidadania a partir da moradia. Gabarito para a referida questão, letra E. Diário do Nordeste no Enem. Conteúdo Ari de Sá. Realização Diário do Nordeste.